seja bem-vindo ao programa Imprensa em Debate. Pesquisas realizadas em diversos países mostram que crianças e adolescentes estão entrando cada vez mais cedo no universo dos adultos. Filhos de uma revolução tecnológica, eles têm acesso quase que ilimitado ao mundo de informações através de seus iPods, aparelhos celulares, computadores e, principalmente, através da internet. Mas será que a imprensa brasileira está preparada para atender às necessidades destes pequenos e jovens leitores? E quais serão as consequências dessa comunicação direta entre imprensa, crianças e jovens? É para tentar responder a estes questionamentos que eu convido no programa de hoje Marcela Munhoz, que é jornalista do Núcleo Infanto-Juvenil do Jornal Diário do Grande ABC, e também a professora de Psicologia da Educação no curso de Pedagogia da Universidade São Judas, Zenaide Cassiari. Antes de mais nada, gostaria de agradecer por vocês terem aceitado o convite e participar do nosso programa. Eu gostaria de começar, Marcela, pedindo para você situar um pouco melhor o nosso telespectador e definir para a gente o que é esse segmento do jornalismo, o jornalismo infanto-juvenil, e quais são os seus objetivos. Bom, o jornalismo infanto-juvenil fala diretamente, como você disse, com crianças e com os jovens. Então, a gente tenta usar uma linguagem mais fácil, mas que passe o recado. Nós temos a missão de ensinar mesmo. Então, é mais do que um jornalismo convencional. Eu acho que a responsabilidade é muito maior. Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso porque eles respondem a esse chamado. Eles leem e eles provam que eles entendem e que eles estão aprendendo com aquilo. Então, é muito legal. Qual a sua opinião sobre isso, professora? A senhora acredita que a informação é capaz de contribuir para uma boa formação da criança? A criança? Sem dúvida. E separando o infanto-juvenil, as crianças entenderão essa linguagem e os jovens também. E provoca interesse, provoca curiosidade. É necessário, não só interessante, é necessário, porque assim as crianças entram em contato com a realidade, com o que está acontecendo no mundo delas. O jornalismo infanto-juvenil, ele pode trabalhar toda e qualquer notícia, ele pode fazer uma adaptação de toda e qualquer notícia, adaptando para a leitura de uma criança, casos como o caso da Eloá ou o caso da Suzane Richthofen, que são casos mais drásticos, mais dramáticos. Pode ser feita uma adaptação de notícias como essa? Pode, e por quê? Porque eles ouvem, leem e sabem dessas notícias por meios próprios. Eles digitam na internet, eles sabem o que está acontecendo, eles perguntam para os pais, né, o que está acontecendo. Então, a nossa missão é tentar traduzir isso para a linguagem deles. Claro que alguns casos mais polêmicos, como que você citou, a gente trabalha em equipe. Então, a gente tem que perguntar para a diretora, para todos os responsáveis, a gente entrevista professores para saber a opinião deles, para ver se é necessário ou não falar sobre isso. Mas quando a gente chega à conclusão que então a gente vai fazer da melhor maneira possível para que ele entenda da maneira correta. Embora haja o jornalismo infanto-juvenil, professora, muitas vezes a criança acaba tendo contato com uma informação que não foi adequada para a sua faixa etária. O contato com esse jornalismo que não foi devidamente tratado para o público infanto-juvenil pode trazer consequências negativas para uma criança? A criança vai perguntar, com certeza, para os adultos se isso suscitar muita a curiosidade dela ou alguns medos. Ela vai perguntar. Aí depende dos adultos que convivem com ela saber traduzir, explicar e trazer a realidade. O que o jornalismo está fazendo é o que está acontecendo. Então, a criança não criar uma notícia, a notícia aconteceu. Então, se a criança viu na televisão, ela vai perguntar, e isso for provocar, ela vai perguntar. E depende dos adultos colocar adequadamente, na linguagem que elas entendam. Agora, só que muitas vezes, professora, isso até já se tornou um clássico, né? A criança ela vai tomando uma certa idade e ela começa a fazer alguns questionamentos para os pais, como sexo, drogas, e muitas vezes os pais são pegos de calças curtas. Essa criança que tem mais acesso à informação tem uma tendência de ser uma criança que questiona muito mais. Será que os pais estão acompanhando essa criança, digamos assim, que está evoluindo mais rápido? A maioria dos pais não estão acompanhando. A escola tem um papel fundamental aí. Seria a socialização primária. A criança deveria entrar na escola
ela leva uma bagagem e deveria levar a bagagem, as respostas a esses questionamentos da idade dela. Mas se isso não acontecer em casa, por todos os motivos que a gente já conhece, a escola tem que estar preparada para isso. Agora, Marcela, como nós vimos, então a informação ela acaba transformando todo o universo da criança, inclusive o ambiente familiar e o ambiente escolar. Como que funciona o feedback que o jornal tem sobre a notícia que ele está emitindo para essa criança e para esse jovem? Nós temos um feedback muito bom, principalmente dos professores. Eles usam muito o diarinho e o demais para dar aula, para usar em sala de aula mesmo, é uma aula pronta. Então, como as notícias ali estão apuradas, nós conversamos com profissionais, está tudo ok, eles acabam utilizando na sala de aula. Então, os professores muitos ligam, agradecem, acham que a iniciativa foi legal. Nós até fizemos uma matéria sobre pedofilia no diarinho do Diário do Grande ABC e achamos que ia ter um retorno negativo, porque as escolas não falam sobre isso, o que eu acho uma grande falha, porque está acontecendo com a criança, ela precisa saber. E, pelo contrário, a gente teve um retorno muito positivo, os pais agradecendo, porque eles não sabiam como falar sobre o assunto com a criança. Então, a gente colocou lá, chame seus pais para ler com você. Então, eles aproveitaram o ensejo, a nossa iniciativa, para poder explicar o assunto, que está super atual, né, e que eles vivenciam no dia a dia. Nesse caso das escolas, professora, eu lembro de uma informação interessante, um jornal, um suplemento voltado para o público infantil, chegou a receber 200 e-mails de escolas dizendo que utilizou uma edição desse jornal dentro da sala de aula. E esses professores que nós podemos supor que que foram formados para trabalhar com conteúdo estritamente didático, eles estão preparados para trabalhar informação dentro da sala de aula? Se trabalharam com isso, com certeza tiveram oportunidade de ler, de discutir com outros especialistas e de levar para a sala de aula. Os professores têm uma visão geral da educação, eles não podem ficar presos a português e matemática, eles têm que ter uma visão geral. E se a proposta é formar um cidadão, é formar um indivíduo como um todo, e não um especialista nessa ou naquela área. E, muito mais que isso ainda, proteger, né, essas crianças. Esse caso da pedofilia, por exemplo, é um papel de proteger as crianças, de proteger, e é obrigação nossa. Marcela, você nos falou agora há pouco do feedback, mas como que funciona o processo de produção da notícia? Para ser mais específico, de onde vêm as pautas? Vocês costumam fazer reuniões com essas crianças? É uma pesquisa de campo? Como que funciona esse processo? Na verdade, ainda a gente não tem estrutura para fazer essa pesquisa direta com a criança ou com o adolescente. Nós estamos pensando em fazer isso porque eles querem dizer e eles têm muito a dizer. Então, o que a gente faz ouve, quando a gente vai nas escolas, a gente conversa, papeia, os nossos contatos com as crianças, sobrinhos, primos mais novos, a gente tem que estar sempre por dentro do mundo deles. Então, a gente sempre tenta, de alguma forma, fazer isso. Então, a gente quer ouvir e acho que eles têm muito a dizer sim. Você, como jornalista, não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas que o jornalismo infanto-juvenil ele ainda está restrito ao impresso. Na sua opinião, por que a televisão, que até tem um apelo muito maior com a criança, não faz um uso maior, se é que ela faz uso, do jornalismo infanto-juvenil? É pouco, mas tem alguns programas que fazem. É que eu acho que a televisão é mais entretenimento, né? A criança vai ligar lá o botão para assistir o desenho dela, para assistir a série dela, mas todas essas séries e todos esses desenhos têm, sim, um fundo de passar uma lição, de passar alguma coisa para ela aprender mesmo. Eu acho que jornalismo em si, a notícia do dia a dia, é mais raro de acontecer. Mas alguns programas têm, são poucos. Que talvez seja a ausência talvez desse conteúdo que abra uma lacuna para as críticas que se faz para a programação na televisão, que muitas vezes se diz que a programação televisiva acaba contribuindo de forma negativa para a formação dessa criança. Com relação a essas críticas que são comuns, professora, a senhora acredita que, de uma forma geral, todo o conteúdo que é produzido na televisão acaba, de certa forma, prejudicando uma boa formação da criança e do jovem? Não acredito. Algumas crianças, alguns programas, algumas coisas podem
contribuir para uma agressividade maior, para detonar alguma coisa que estava acontecendo. Mas o lado positivo supera isso. O que a televisão traz de positivo para a educação é muito maior do que o que ela traz de negativo. Quando se fala em produção para as crianças, criança e um público infanto-juvenil, nós estamos falando aí de crianças entre 6 e talvez 16, 17, 18 anos. Fazer uma produção para um público de 6 anos, de 10 anos, 16 anos, tem que ter o mesmo cuidado ou não? Existem diferenças? É grande a diferença, já que esse período da infância é um período em que é muito complexa a formação da criança. Esse conteúdo é muito diferenciado de acordo com a faixa etária? Tem que ser. Deve ser muito diferenciado, porque a criança de 6 a 10, 11 anos tem uma compreensão mais concreta, ela precisa ver, apalpar para entender. E o adolescente não. O adolescente compreende, tem mais abstração e até se a gente apresentar alguma matéria mais infantilizada, ele até não quer ver, não é para ele, porque ele já é adulto. Então, a separação é necessária, senão nenhum entende nem o outro. Tem que haver os dois mesmo. Eu acho que talvez até tenha sido por esse motivo que o Diário do Grande ABC acabou criando 2 suplementos, um voltado para o público infantil e outro para o público um pouco maior, o público já adolescente. Eu gostaria que a Marcela nos falasse sobre esse assunto, mas vou pedir para ela 2 minutinhos para nós fazermos o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o jornalismo infanto-juvenil. Te aguardo até lá. Olá, estamos de volta com o programa Imprensa em Debate, hoje falando sobre jornalismo infanto-juvenil e recebemos a professora de Psicologia da Educação no curso de Pedagogia da Universidade São Judas, Zenaide Cassiari Pereira, e também a jornalista do Núcleo Infanto-Juvenil do Jornal Diário do Grande ABC, Marcela Munhoz. Marcela, você nos falava no final do bloco anterior que o jornal não tem mais um suplemento infanto-juvenil. Na verdade, ele fez uma divisão desse suplemento. Conta um pouco dessa história para a gente. É isso mesmo. A gente sentiu a necessidade de dividir. Então, uma criança hoje de 7 anos e uma de 12 tem pensamentos totalmente diferentes. Eles têm necessidades diferentes, eles entendem linguagens diferentes. Então, nas entrevistas, nas matérias, a gente começou a perceber isso. O ano passado, a gente fez uma pesquisa com os leitores do jornal, do Diário do Grande ABC. A gente fez uma mesa redonda com os pais, com os professores e com os leitores mirins. E a gente descobriu que eles realmente queriam um caderno separado, porque o mais velho já não gostava de ler o diarinho, porque ele achava que era muito infantil, e o mais novo já queria mais brincadeiras, então a gente resolveu dividir. Hoje existem 2 cadernos. O diarinho, que ficou para crianças de 7 a 11 anos, e fala uma linguagem mais fácil, mais acessível, ele tem mais brincadeiras, que é o que as crianças gostam, menos texto. E tem o demais ficou para adolescentes, né? Não são mais crianças, pré e adolescentes, a partir de 11 anos, de 11 a 16 ou 17 anos, e a gente pode ter a opção de abordar assuntos mais profundos, mais sérios. Então, a gente já falou sobre vários, sobre pais separados, Fundação Casa. Então, é um caderno que a gente pode abordar outros aspectos e eles vão entender, porque é uma faixa que eles já estão formando a personalidade e eles precisam disso para poder continuar, né, a vida, e eles aprendem muito na escola sobre isso. Então, eu acho que ficou uma divisão bacana. Esse caderno novo existe há pouco tempo, mas a gente já teve um feedback muito legal, eles estão gostando. Agora, Marcela, já que você disse, por exemplo, que um dos motivos por essa divisão é que a criança ou o jovem de 12, 13 anos já não quer ser mais considerado criança